Olá, queridos, muito bom estarmos aqui juntos. 2025 chegando ao fim, estou aqui com Fernanda, pastora. Olá, irmãos, boa noite. É muito bom olhar para o ano que passou, né? Nós aqui já estamos há algumas poucas horas por fim e ver que a palavra de Deus tem se cumprido na nossa vida e na nossa história. Nós falamos muito nesse ano sobre propósito e promessa e a diferença que existe nisso. E o quanto isso tem sido a cada dia verdadeiro na história de cada um de nós e das pessoas que nós temos uma aliança mais direta e um compromisso direto de intercessão, de oração. E eu posso dizer para vocês, juntamente com nosso presbitério, né, Michel, Juliana, que nos alegramos muito com aquilo que Deus tem, sim, cumprido na nossa vida e sido tão bom, tão real, tão vivo, e isso para nossas vidas é muito, muito especial. Eu digo para vocês com muita paz no coração que 2026 não será diferente. Quando o Salmo de Davi diz no capítulo 23, versículo 6, que a bondade e a misericórdia nos seguirão ou nos alcançarão todos os dias da nossa vida, isso é a realidade. Temos vivido a misericórdia de Deus nesse ano de 2025 em tantas situações, tanto pessoal, como família, como cidade, país, economia, tudo, queridos. Deus tem sido muito bom e é o caráter dele, bondade, né? Ele é bom, né? A sua misericórdia dura para sempre, né? E quanto isso é satisfatório. Podemos olhar para 2026 e termos a convicção que será um ano extraordinário. Efésios capítulo 3, versículo 20. E ele fará infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensarmos. Aleluia, é o que ele tem para a tua vida, para a minha vida, para cada um de nós. Amém? Um livro que nós ministramos bastante foi o livro de Neemias. Eu estou com ele aqui aberto, por isso que eu estou olhando para o lado. E queria compartilhar uma palavra para vocês que está ardendo no nosso coração nesse tempo. E o quanto que Deus, eu tenho certeza, tem nos chamado para isso a cada dia, com mais intensidade. Os discípulos de Jesus ali no caminho de Emaús, eles estavam ao lado de Jesus, ressurreto já, né? Já tinha ressuscitado, apareceu entre eles, mas eles estavam como que não, estavam como com uma escama no olho ali, um véu, não conseguiram ver que era Jesus. E depois eles viram que era, aleluia, e eles disseram um para o outro: olha, nosso coração ardia. Tenho orado por isso, 2026 ser um ano que vai arder, queridos, nosso coração, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus, pela promessa, pelo propósito que Ele tem na tua vida e que Ele também tem na tua família, tudo que está à tua volta. Deus tem coisas maravilhosas. Em Neemias capítulo 1, versículo 4 diz: aconteceu que quando eu ouvi essas palavras, sentei-me, chorei, fiquei em luto por alguns dias e jejuei e orei diante dos deuses, do Deus dos céus. O que Neemias está ali naquele momento vivendo com muita intensidade diante do Senhor? Que a bondade de Deus estava ali sobre ele, que a misericórdia de Deus estava ali sobre ele e sobre a vida de Jerusalém, de Israel. Ao ponto de que ele ouviu o quanto que tudo estava ali à volta dele acontecendo, coisas tão tristes, tão, né? Cheias de perseguição, de maldade, de destruição, tanta coisa ali acontecendo como nação, como país. E Neemias, ele ouve tudo isso e o coração dele arde pelo Senhor, queridos. O coração dele arde pela palavra de Deus e não para olhar a situação e ficar debaixo de um espírito de miséria, não. Neemias, ele venceu isso.
E eu quero profetizar que 2026, você e nós vamos vencer no meio do mundo, no meio da nação, no meio de tudo que a gente vive. Nós vamos, em nome de Jesus, vencer como? Como? Em oração, queridos. Agora eu queria abrir aqui um parênteses, ou uma aspas. Não é espiritualidade, oração. Não é espirituoso, oração. Não é a vaca que vai descer do céu, oração. Não é alguma coisa pirli-pim-pim, né? A mágica, não. Oração, o nosso relacionamento com Deus, a nossa dependência de Deus, o nosso clamor a Deus, nosso arrependimento, nosso quebrantamento, a nossa vida diante do Espírito Santo com liberdade, aleluia, com autenticidade, e não aquele lugar de oração lá de João capítulo 2, que Jesus vai e se levanta contra tudo aquilo ali, derruba a banca, os animais ali já passados de dia, já com cheiro ruim, sendo sacrificados. Jesus olha aquilo ali, isso aqui não é o lugar de oração que Deus preparou para nós. Isso aí é um lugar de comércio, de espiritualidade, de mentiras, de coisas que parecem e não é. Deus tem nos chamado para um período de oração, de clamor, desde já do mês de janeiro, em que nós vamos nos, aleluia, relacionar com o Espírito Santo, como filhos que somos. Quando Jesus fala, Fernanda, não vos deixarei órfãos, enviarei sobre vós o que ele diz? O Espírito Santo. É porque nós não somos órfãos, nós somos filhos, porque o Espírito Santo está conosco. E Deus tem nos chamado para um 2026 diferente, queridos. Um 2026 que nós vamos ter certeza de palavras como João 3,29, que nós não recebemos nada que se do céu não for liberado. Como 2 Crônicas, capítulo 7, 14, tão conhecido: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. Relacionamento com Deus, isso. Amém? Relacionamento, humilhar, quebrantar, relacionamento com Deus. Palavras como o próprio Efésios capítulo 3, 20, que Deus tem melhor para a nossa vida, para a nossa história, infinitamente mais. Então eu quero declarar isso sobre nós, declarar isso sobre o teu 2026, e a partir de você, tanta coisa que Deus tem como promessa, queridos. Tanta coisa que Deus tem para fazer através da sua vida. Você é um tabernáculo vivo de Deus, não um tabernáculo caído. A promessa que Deus restauraria o tabernáculo caído. Então você é um tabernáculo de pé. Você tem o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua história, e através de você, quantas coisas Deus tem para fazer em 2026. Aleluia! Você ser uma porta aberta de Deus, aonde você está, aonde você vive, na tua história, nas tuas amizades, amém, no meio da tua família, tudo que Deus tem para fazer, queridos, Deus tem grandes coisas para fazer em 2026, que eu creio que é fruto daquilo que vivemos em 2025. Eu queria fazer esse vídeo muito livre aqui, falei para Fernanda, mais livre, mais autêntico, sem piegas, né? Por quê, queridos? Porque Deus tem algo muito autêntico, muito real na tua vida e na tua história. E eu queria também, sinto no meu espírito, de declarar uma palavra profética para você, para Fernanda, para minha vida, que está lá em Isaías 65, 17, que foi uma palavra que Deus falou conosco nesse ano. Que Deus diz que, olha, eu crio novos céus e nova terra. Deus é aquele que cria, queridos. Não é você, eu, Fernanda. Deus cria. Deus cria, Deus é criador. Quando o milagre acontece, Deus cria o milagre. Deus cria, amém, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que é a promessa. Quero dizer sobre a tua vida, sobre a tua história, que Deus tem algo novo.
para 2026. E isso não é uma frase, isso é a palavra profética de Deus para a tua vida. Isso não é uma frase no meio de uma pregação, é a palavra de Deus para 2026. Deus cria novos céus, nova terra, as coisas antigas ficaram para trás e Deus tem coisas novas na tua vida e na tua história. Amém? Vou pedir para a Fernanda fazer uma oração por nós e que Deus te abençoe em teu 2026 seja maravilhoso, infinitamente mais, em nome de Jesus. Amém, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por Aleluia. esse ano de 2025. Te adoramos, Senhor, por todas as coisas. É isso que a tua palavra nos ensina. Em todo o tempo louvamos ao Senhor, pelas coisas boas, pelas coisas menos boas, Senhor, por aquilo que nos incomodou, nos fez mal. Mas nós cremos, olhando para a tua palavra, Deus, que o Senhor é aquele que pode fazer, Deus, que todas as coisas Amém. contribuam para o nosso bem. Amém. E é nisso que cremos e é nisso que nos fortalecemos, Senhor, na tua palavra, que é a verdade, que é poderosa, para fazer novos céus e nova terra, Senhor, em nome de Aleluia. Jesus. Nós, por nós mesmos, não conseguimos, Senhor, ou às vezes nessa tentativa pendemos por aquilo que é nosso, por aquilo que é humano, mas o Senhor tem o melhor para nós e nós colocamos o nosso coração, a nossa confiança no Senhor, Pai, porque aqueles que esperam pelo Senhor, eles são renovados, eles renovam as suas forças, Senhor, e voam mais alto que a águia. E nós queremos colocar e nos apresentar aqui nessa noite, nessa virada de ano, Senhor, crendo que o Senhor é Deus sobre nós, sobre a nossa casa, e pedimos mesmo, Senhor, que possamos confiar e colocar o nosso coração, firmar o nosso coração e os nossos pés no Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Deus. O Senhor nos fez estar até aqui. Tua palavra diz isso, Senhor, Ebenezer, até aqui o Senhor nos abençoou. E nós cremos, Pai, que o novo céu e a nova terra e aquilo que o Senhor tem para nós de novo, é o Senhor que promove, não é na nossa força, nem na nossa perspicácia, nem do nosso jeito, Senhor, mas cremos no Senhor e olhamos para Ti. Nessa noite, vem sobre nós, sobre cada casa, cada família, em nome de Jesus, a bênção do Senhor, Pai. Ela não nos acrescenta dores, mas ela nos traz alegria, paz, em nome de Jesus. E nos renova o nosso entendimento, a nossa força física, Deus, o nosso amor ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, renova-nos para nesse ano de 2026, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero dizer, Deus, que vamos viver em 2026 promessas que o Senhor tem a cada um de nós. E também, Pai, o Senhor nos fortalece, nos revela a Tua palavra em cada propósito, em cada dia a dia na nossa vida, na nossa história. Obrigado, Pai, por esse ano que passou, tudo que o Senhor fez. E esse 2026 vai ser extraordinário, Pai. Promessa de Deus se cumprindo na vida de cada um de nós. Irmãos, Deus abençoe. Nós amamos vocês em Jesus e 2026 será um ano maravilhoso. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Feliz 2026 para cada um. Beijo para vocês. Tchau.